Sabe quando a noite parece tão longa, tão escura, que a gente até esquece como é a luz do sol? Sei bem. Nossas fontes de hoje descrevem um período da história exatamente assim, como a meia-noite do mundo. E no meio dessa escuridão toda, lá na Inglaterra do século XIV, surge uma figura. Uma figura muito importante. Sim, que é chamada de a Estrela da Manhã da Reforma. Hoje a gente vai mergulhar na história desse homem e tentar entender não só a coragem dele, mas o poder de uma ideia que parece simples, né? Parece, mas não é. A ideia de que todos deveriam poder ler a palavra de Deus na sua própria língua. É uma jornada fascinante. A nossa análise se baseia no capítulo 5 do livro O Grande Conflito, que nos joga de cabeça nessa era. Era um tempo em que a Bíblia era tipo um livro trancado. Inacessível para a maioria. Totalmente. Acessível só a uma elite que lia latim. E a autoridade da igreja era para quase todo mundo algo absoluto, sabe? Como a lei da gravidade. Entendi. O que vamos explorar é como a busca pessoal por verdade de um único homem, John Wycliffe, acendeu uma faísca que se tornaria um incêndio. Vamos ver o que o formou, as batalhas que ele travou e o legado que sobrevive até hoje. Certo, então vamos começar pelo começo. Quem era esse cara, John Wycliffe? Porque, pelo que eu entendi, ele não era um agitador qualquer, um rebelde sem causa. Não, de jeito nenhum. E esse é o ponto-chave para entender tudo o que vem depois. Wycliffe não era um camponês envoltado. Ele era da elite intelectual, né? Exatamente. Ele era um dos maiores eruditos de sua época. Tinha uma formação, super sólida em filosofia escolástica, dominava as leis da igreja, o direito civil inglês. Ele era o produto da mais alta educação que a Inglaterra podia oferecer. E tinha a questão da fé dele também, certo? Sim. Além de tudo isso, ele era descrito como um homem de uma fé e piedade muito profundas. Essa combinação, o intelecto e a fé, era a grande arma dele. Então o fato dele ser esse super intelectual era basicamente uma armadura. Seus inimigos não podiam simplesmente descartá-lo como um louco ou, um ignorante. Precisamente. Eles eram forçados a debater com ele em alto nível. Eles não podiam atacar o mensageiro, então tinham que lidar com a mensagem. E qual foi a primeira grande mensagem? A primeira grande mensagem dele abalou as estruturas do poder. Como capelão do rei, Wycliffe se posicionou publicamente contra o tributo que o Papa exigia do monarca inglês. Isso é ousado. Muito. E ele não disse apenas que era injusto, ele foi além. Ele argumentou que a ideia de um poder papal acima dos reis era uma invenção, algo contrário à razão, e mais importante, sem base nenhuma na Bíblia. Mas espera um pouco. Para mim, isso soa como traição ou heresia na certa. Como um capelão do rei teve a coragem de dizer isso em voz alta no século XIV, sem ser imediatamente preso ou executado? O que o protegia? Olha, vários fatores. Primeiro, a reputação impecável dele na Universidade de Oxford. Segundo, ele tinha o apoio de nobres muito poderosos, incluindo o próprio filho do rei, João de Gante. Ah, isso ajuda. E terceiro, e talvez o mais importante, ele deu voz a um sentimento que já estava crescendo na Inglaterra. As pessoas comuns sentiam na pele a exploração financeira das ordens religiosas. A fonte usa uma imagem forte, dizendo que o povo sentia que os frades estavam consumindo-os como um câncer. Havia uma insatisfação popular imensa, sabe? Só faltava alguém com a credibilidade de Wycliffe para articulá-la. Entendi. Ele não estava gritando no vácuo. Ele estava falando para uma plateia que já estava pronta para ouvir. E aí vem a viagem dele, né? Isso. Ele foi nomeado embaixador e viajou pela Europa. Essa experiência parece ter sido um divisor de águas. Com certeza. Foi como se ele tivesse lido todos os livros sobre como a igreja funcionava e, de repente, fosse convidado para ver a casa de máquinas. Ver os bastidores. Exato. Na Holanda, ele se encontrou com representantes da França, Itália, Espanha. Ele viu de perto a pompa, a corrupção, a política mesquinha que movia a corte papal. Era algo que a maioria das pessoas na Inglaterra só podia imaginar. E quando ele voltou para casa? Quando ele voltou, seu tom mudou. Ele deixou de ser só um crítico de políticas específicas e passou a ser um crítico do sistema como um todo. Ele começou a pregar abertamente que o orgulho, a ganância, o engano... eram os deuses de Roma. Eram os verdadeiros deuses de Roma, exatamente.
A diplomacia tinha acabado. Ele basicamente declarou que o sistema era moralmente corrupto em sua essência. E essa declaração pública foi a faísca. Imagino que a reação tenha sido imediata e violenta. Foi. Mas o que é impressionante é que, no exato momento em que Wycliffe lança seu maior ataque, a própria instituição que ele criticava começou a ruir por dentro, publicamente. Como assim? Com a morte do Papa, o conclave se dividiu e elegeu 2 papas rivais. De repente, a cristandade tinha 2 cabeças, cada uma excomungando e amaldiçoando a outra. Nossa, que caos! Um caos total. Cada papa conclamava os fiéis a uma guerra santa contra o seu rival, prometendo o céu para quem lutasse e o inferno para quem apoiasse o outro lado. Isso deve ter sido um choque de realidade brutal para o povo. A figura do Papa, que deveria ser o representante de Deus, de repente aparece em dose dupla e ambos agindo de forma nada divina. E Wycliffe, com sua inteligência afiada, viu a oportunidade. Ele não precisava mais convencer ninguém da corrupção. Os próprios papas estavam fazendo o trabalho por ele. Ele usou isso a favor dele. Com certeza. Ele foi a público e fez uma pergunta retórica genial. Será que esses 2 padres não estão falando a verdade quando cada um chama o outro de anticristo? Uau! Ele usou as palavras deles para destruir a autoridade de ambos. Foi uma jogada de mestre, que plantou uma semente de dúvida profunda no coração da Inglaterra. Claro, porque se um deles estava certo ao chamar o outro de anticristo, então a instituição estava no mínimo 50% comprometida. A matemática era simples e devastadora. Exato. É nesse contexto de guerra aberta que a saúde dele começa a falhar, certo? Ele fica gravemente doente. Sim, o corpo dele começou a ceder sob a pressão. E seus inimigos viram ali a chance de ouro. Eles pensaram, é agora. Ele tá fraco, com medo da morte, vamos conseguir a retratação que vai destruir todo o movimento dele. Então eles foram até ele. Foram. Uma delegação de monges e frades foi até o seu leito. Eles basicamente foram chutar cachorro morto. Exatamente. Eles se reuniram ao redor da cama, expressando uma falsa compaixão e lembrando-o de todos os males que ele havia causado à Santa Igreja. Eles insistiram para que ele se arrependesse e se retratasse. Eles queriam a vitória final, né? A vitória final, o grande reformador no leito de morte, admitindo que estava errado. E aí acontece uma das cenas mais cinematográficas que eu já ouvi. É de arrepiar. A fonte descreve que Wycliffe ouviu tudo em silêncio, com os olhos fechados. Quando eles terminaram, ele pediu a seu criado que o ajudasse a se sentar na cama. Então ele fixou o olhar naqueles homens que esperavam sua rendição e, com uma voz forte e clara, a mesma voz que tantas vezes os fez tremer, ele disse: "Não morrerei, mas viverei e de novo anunciarei as más ações dos frades." Que cena! Dá para sentir a virada na história só com essa imagem. É o momento em que o herói que todos davam como morto se levanta e diz: a luta não acabou. Pois é, isso deve ter aterrorizado os adversários dele. A fonte diz que eles saíram do quarto atônitos e humilhados. Esse momento parece ter sido o combustível para sua maior obra, o projeto que definiria seu legado. Sem dúvida. Depois de sobreviver a essa doença, ele parecia ter uma nova urgência. Ele se concentrou no que a fonte chama de a mais poderosa de todas as armas contra Roma. Que não era um tratado ou um panfleto. Não, era algo muito mais fundamental. A primeira tradução da Bíblia para o inglês. Hoje em dia, a gente pega o celular e tem 200 traduções da Bíblia a um clique de distância. É difícil ter dimensão do que isso significava na época. É quase impossível. Tenta imaginar um mundo onde a verdade espiritual fundamental, o livro que define sua fé, sua salvação, está escrito numa língua que você não entende. Você depende totalmente de alguém, 100% de um intermediário, sacerdote, para te dizer o que está escrito ali e o que significa. Traduzir a Bíblia era um ato de libertação em massa. Era dizer ao povo: vocês não precisam mais de intermediários, podem ouvir a voz de Deus diretamente. Era uma transferência de poder, na verdade. Exato. Mais do que uma tradução, era uma transferência de poder. E a reação popular mostra a sede que existia por isso, não é? O texto fala que a demanda era absurda, mesmo sendo um processo caríssimo e lento. Um absurdo. As cópias eram feitas à mão por escribas
Letra por letra, era um trabalho de meses. Uma fortuna. Uma pequena fortuna. Pessoas ricas compravam a Bíblia inteira, pessoas mais pobres compravam porções. Um evangelho, uma carta de Paulo. Há relatos de grupos de famílias que faziam uma vaquinha para comprar um único exemplar. Nossa! Que ficava escondido e era lido em segredo, em voz alta para todos. A fome pela palavra era real e palpável. E aqui tem um detalhe que explode a nossa cabeça e mostra o tamanho da revolução de Wycliffe. A igreja não tinha uma lei proibindo a Bíblia em inglês. Não tinha. E sabe por quê? Porque a ideia era tão absurda, tão fora da realidade, que ninguém jamais tinha pensado em criar uma lei para isso. Ele não quebrou uma regra, ele quebrou um paradigma inteiro. Isso mesmo. A proibição veio depois, como uma reação direta ao trabalho dele. Eles tiveram que criar uma lei para proibir algo que até então era impensável. Incrível! Isso mostra o quão disruptivo ele foi. E mesmo com a tradução quase pronta, a perseguição não parou. Ele foi convocado a se apresentar diante do mais alto tribunal eclesiástico do reino. E todo mundo esperava que dessa vez ele seria condenado. Exato. Sem a proteção direta da coroa, parecia o fim da linha. Mas ele tinha uma última carta na manga. Em vez de se defender diante dos bispos, ele fez algo inesperado. O que ele fez? Uma jogada política genial. Ele apelou diretamente ao parlamento. Ele levou sua causa do tribunal religioso para a arena política nacional. Tirou da esfera da igreja. Isso. Diante dos lordes e representantes do povo, ele não apenas se defendeu, mas atacou. Ele apresentou uma lista de abusos e corrupções praticadas pela hierarquia da igreja. Seu apelo foi tão poderoso e as acusações tão bem fundamentadas que o sentimento do parlamento virou a seu favor. Eles o protegeram. Não só o protegeram, como revogaram um decreto que permitia a perseguição dos seguidores dele. Ele venceu mais uma vez, usando a razão e a opinião pública. É uma história incrível de resiliência. Então, ao final de tudo isso, como a fonte resume o legado dele? O que o Wycliffe representou? Ele é apresentado como um dos maiores reformadores da história. O primeiro a articular com clareza os princípios que mais de um século depois, Lutero, Calvino e outros levariam adiante. Certo. Mas o texto faz uma conexão muito interessante, que vai ao encontro daquele nosso foco mais introspectivo. A fonte atribui todas as qualidades de Wycliffe, a integridade, a coragem, a clareza, pensamento, a vida pura, a uma única fonte. Qual? Seu profundo e constante estudo da Bíblia. Isso é importante, não era apenas um projeto intelectual para ele. Era um caminho de transformação pessoal. Exatamente. Tem uma passagem que diz que o estudo das Escrituras enobrece cada pensamento, sentimento e aspiração de uma forma que nenhum outro estudo é capaz. Entendi. A perspectiva do texto é que Wycliffe se tornou quem ele era porque ele mergulhou na palavra. A reforma que ele promoveu externamente foi o resultado de uma reforma que aconteceu primeiro dentro dele. A verdade que ele encontrou ali o libertou e ele passou o resto da vida tentando compartilhar essa liberdade. E essa liberdade se espalhou. O legado dele não ficou restrito à Inglaterra, certo? De forma alguma. Os escritos dele, por meio de conexões da realeza, chegaram até a Boêmia, a atual República Tcheca. E lá? E lá, eles caíram nas mãos de um reitor de universidade chamado João Hus. Hus foi profundamente influenciado por Wycliffe e começou sua própria reforma, sabe? Renunciando a muitos erros que via na igreja. Então foi uma semente. Exato. A obra de Wycliffe foi a semente que germinou em diferentes lugares da Europa, preparando o terreno para a grande reforma do século XVI. Na visão da fonte, a mão divina estava orquestrando tudo. E o Wycliffe foi a primeira peça de um dominó que mudaria o mundo. Nossa análise hoje nos levou por essa jornada incrível. A coragem de um homem, o poder explosivo do conhecimento quando ele se torna acessível a todos, e essa metáfora linda da estrela da manhã rompendo a escuridão. A ideia central que ele defendeu e que se tornou a base de todo o protestantismo foi que a autoridade final não é uma instituição falando através de um papa, mas é a voz de Deus falando diretamente ao coração humano por meio de sua palavra. E isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa, que o próprio Wycliffe já levantava. Ele ensinava que o guia para entender as Escrituras não era um sacerdote ou um bispo,
mas o próprio Espírito Santo. Interpretação pessoal direta. Isso. Se a gente traz isso para os nossos dias, uma era de acesso instantâneo e ilimitado à informação, a questão se torna ainda mais complexa. Hoje, qualquer pessoa pode ler, não só a Bíblia, mas milhares de interpretações, vídeos, artigos, opiniões sobre ela. É o paradoxo da escolha, a liberdade que o Wycliffe sonhou, levada ao extremo. Exato. E a questão para se refletir é: como a gente equilibra essa liberdade de buscar a verdade por conta própria, que é um presente, com o desafio de navegar por um oceano de vozes e perspectivas, muitas vezes conflitantes, sem um guia estabelecido? Como ter discernimento no meio de tanto ruído? Isso. Como cultivar o discernimento para encontrar a voz da verdade no meio de tanto ruído. A luta de Wycliffe era pelo acesso à informação. A nossa, talvez, seja pela sabedoria para interpretá-la. É algo para se pensar.